Nós vamos começar esta edição com um assunto preocupante. O desmatamento em terras indígenas na Amazônia brasileira provocou a emissão de 96 milhões de toneladas de dióxido de carbono entre 2013 até 2021. A pesquisa apontou que 59% foram emitidos entre 2019 e 2021. Por isso, nós vamos chamar agora, ao vivo, direto de Recife, a repórter Simone Oliveira, que chega trazendo mais detalhes desse levantamento. Simone, boa noite para você. Olá, Jorderval, boa noite para você, boa noite a todos. Toda essa emissão, que a nível de toneladas de milhões do gás carbônico, está relacionada ao desmatamento de toda a região amazônica. Só para se ter uma ideia, Jorderval, as terras indígenas que são localizadas no extremo norte do país, elas servem como uma referência para o plantio dessas árvores. Mas o que vem acontecendo nos últimos 3 anos, que coincide com a gestão federal anterior, o desmatamento da floresta e também o saque através da mineração. Sem essa massa e malha verde, o que acontece com o gás carbônico? Segue até a atmosfera, causando o efeito estufa. O importante que seja salientado dos dados da pesquisa da Universidade Federal do Amazonas é que sem essa malha de árvores, da floresta amazônica, esse gás, ele traz esse efeito não só para a região brasileira, mas como para todo o planeta. O Brasil tem um compromisso firmado com o Acordo Mundial de Paris de reduzir a emissão do gás carbônico ou tentar neutralizar o mínimo possível até 2050 e de fazer o reflorestamento de 12 mil hectares até 2030. Desde o início da pesquisa, de 2013 até 2021, foram desmatados pouco mais de 1.700 quilômetros quadrados. Deste número, 2,38% foram realizadas em áreas de terras indígenas. Então, há preocupação não só com relação à emissão ao gás carbônico, mas principalmente a realizar o reflorestamento nessas áreas e nessas unidades que, teoricamente, precisariam ser protegidas. Mas, nos últimos anos, como foi apontado pela pesquisa, o enfraquecimento junto à fiscalização da gestão ambiental fez com que esse problema aumentasse ainda mais, apresentando os números que foram levantados durante a pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Jorderval. Olha, Simone, essa situação atinge em cheio, os territórios dos povos indígenas, não é? Por isso, Simone, a gente vai continuar esse assunto. Eu quero chamar agora ao vivo o Dorgivaldo Tomás Caetano, que é do Conselho Indigenista de Roraima. Dorgivaldo, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Tá certo. Olha, nós vamos falar sobre essa situação, porque na última sexta-feira, viu, Dorgivaldo, durante o 19º acampamento Terra Livre, tivemos uma vitória para os povos indígenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de homologação de 6 terras indígenas. Em um dos casos, por exemplo, esse tempo de espera chegou a 24 anos. Para aprofundar melhor esse assunto, nós vamos conversar então com o Dorgivaldo Tomás Caetano. Dorgivaldo, você está em Roraima, é isso? Boa noite. Boa noite. Sim, estou aqui em Roraima, aqui no município de Alto Alegre, próximo da minha terra indígena, E como é que o senhor recebeu essa informação do decreto, de homologação de 6 terras indígenas feita pelo presidente Lula? O que isso significa para vocês? Então, a gente aqui no estado de Roraima, estava acompanhando toda a movimentação dos nossos parentes que estavam em Brasília, no acampamento Terra Livre. E nos últimos dias, tivemos notícia daí dos nossos parentes que estavam aí, acompanhando o apanhamento Terra Livre. Recebemos uma notícia na qual o presidente estava assinando o decreto de 3 comunidades indígenas, para demarcação. E fiquemos com uma expectativa muito boa que uma daqui do estado de Roraima fosse, assinado. Mas
não foi, né, mas de outros estados do país, do Brasil, foram contemplados, né, mas nós temos mais 3 aí para ser assinado o decreto, né, de demarcação e através dos movimentos. E o que significa, por exemplo, demarcar uma terra indígena? Para vocês, o que significa isso na prática? Então, né, para nós, a demarcação terra indígena seria a libertação, né? Libertar o espaço para a gente viver com a nossa própria autonomia e livre e espontânea vontade para viver livre. Então, é isso que a gente entende aqui para nós como demarcar o nosso território, a nossa área. Pois é, eu até quero retomar o contato também com a Simone Oliveira, que está lá no estado do Pernambuco. Simone, olha, nós estamos falando desse assunto, né? E você trouxe aquela situação tão complicada, né? E nessa situação aí da questão do desmatamento, da poluição, né? As terras indígenas são as mais atingidas, né, Simone? Exatamente. É uma maneira ainda mais perigosa quando a gente se fala. E também eu queria compartilhar um sentimento com a ajuda do Dorival, que é o seguinte: a gente sabe que o efeito estufa, ele tem um efeito que impacta diretamente no clima. E esse impacto no clima, para a gente que vive na cidade, ele não traz um efeito tão imediato. Mas eu queria saber dele, vivendo num ambiente de um contato direto com a Mata Atlântica, com essa cobertura verde. Essa emissão do gás carbônico que faz esse efeito estufa ser mais acentuado, é sentido de maneira ainda mais presente para eles que vivem dentro desse território indígena? Dorival, é com você. Então, né, isso é de suma importância para nós, né, a questão da preservação, principalmente o nosso contato com a natureza. Isso já vem desde nossos ancestrais, nossos avós, nossos pais. E hoje como um líder, né, indígena da minha região, da minha comunidade, é de suma importância a gente proteger e conservar, né, tudo aquilo que eles deixaram para nós. Isso para nós é sem valor, né, sem negociável, né, e sem assim, questão de a gente botar para virar questão de, que nem os brancos falam, mercado, né? É muito importante o nosso contato com a natureza e a gente está ali como se fosse ela a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Certo. Que vive sustentando nós, nossos filhos, nossos netos. E a gente vai estar aqui defendendo essa causa, viu, Dorival? Muito obrigado. Boa noite para você. A gente que agradece, né, seu Jordevan, pela oportunidade que nos dá, por levar também a nossa transmissão, a nossa voz dos povos indígenas aqui, não só do estado de Roraima, mas também de outros estados também. TV Pai Eterno, né? A gente fica muito grato pela oportunidade que nós está dando e de levar essas mensagens para todo o Brasil. Tá certo. Nós estamos trazendo o Brasil e os problemas brasileiros aqui para a nossa TV, tanto que estamos falando direto de Roraima. Muito obrigado, Dorival. E também quero agradecer a Simone, que está lá no estado do Pernambuco, pela sua participação, Simone. Obrigado, viu? Obrigada a você, obrigada a todos.